Olá, saudações, eu sou Bruna Paixão, estou aqui em nome da União Espírita de Piracicaba para mais um dia de estudo da obra do Livro dos Espíritos, e é com imensa alegria que eu chamo hoje só o meu amigo Boanerges. A Carol hoje não pôde, Boanerges. Olá, Bruna, boa noite. Vamos lá. Ela não pode vir, vamos nós dois. E com eles. Com certeza. Estaremos em pensamento juntos, né? Ela conosco, enfim. E vamos seguir o nosso estudo, então. E como sempre, iniciamos com uma oração, tá? Acalmando-nos, nos conectando. E neste momento, felizes pela oportunidade de estarmos reunidos para aprender, para crescer, para ajudar nesse caminho da nossa evolução, ajudar a nós e aos demais. E muito agradecidos, nos conectando a essa espiritualidade amiga, nos conectando a Jesus, nosso mestre, lembrando-nos de tudo o que ele nos ensinou, lembrando-nos do Evangelho que enriquece o nosso espírito e que nos proporciona uma nova visão, uma visão amorosa, não tão nova mais, mas amorosa, de ver a vida, de levar a vida, e que possamos, nesse caminhar, cada vez mais colocarmos atitudes amorosas no nosso dia a dia. E que o estudo nosso nos auxilie nessa caminhada. E que a espiritualidade amiga, por meio da permissão do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, continue nos orientando, nos amparando, nos guiando. E que possamos também enxergar todo esse amparo, fazer a nossa parte. E assim, rogamos proteção a Deus para o nosso estudo de hoje, para o nosso aprendizado. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a vossa vontade. E que assim seja. Então, vamos lá? Vamos. No último encontro, nós terminamos o assunto Prelúdios do Retorno, tá? Falamos que aquele momento em que o espírito vai reencarnar, naquele momento ele pode ter companhia daqueles que o querem bem, dependendo sempre da sua esfera de atuação, ou seja, da sua vibração, da sua frequência, né? E sobre a união da alma ao corpo, que foi o assunto que foi iniciado, nós conversamos que ela começa na concepção, vai se completar no nascimento e ligam-se ao espírito, né? O espírito ao corpo, por um chamado, eles falam laço fluídico, que vai se apertando, tá? É a imagem que a gente faz com o nosso vocabulário. Então, é um laço que vai se apertando, se estreitando nesse corpo. E que essa união, ela é definitiva. Nós conversamos sobre isso, né? Que um espírito não pode simplesmente substituir o outro. E que a utilidade do espírito encarnar em um corpo que morre poucos dias após, né, tem a ver com as escolhas que ele fez em outra vida, enfim, tem várias questões que nós conversamos no último encontro. Tá? Hoje nós vamos continuar esse assunto, que é a união da alma ao corpo, tá? E vamos... Então, tá aqui, a união da alma ao corpo, e vamos começar, então, a leitura das perguntas. Pergunta de hoje, primeira. 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém,
lhe volta pouco a pouco ao retornar ao seu estado de espírito. Nesse momento de nossos estudos, nós estamos vendo uma proposta completamente diferente, aliás, como que é toda a doutrina espírita, a respeito da cultura humana, no quanto à vida espiritual, e agora nós estamos tratando isso no nosso nascimento. Como é que isso acontece? Até agora, sabíamos muito pouco disso. Antes da doutrina espírita, esse conhecimento era muito vago, porque até se imaginava que o espírito se formava no momento em que houvesse a fecundação e que não houvesse um histórico do ser. E que não haveria nenhum trabalho nesse sentido, porque Deus criaria aquele espírito naquele momento, haveria a encarnação e pronto. O ser nascia, passava por aquele processo biológico no útero da mãe e nascia e começava a sua vida. Com o conhecimento espírita, as coisas se ampliam ao infinito para nós. Há uma informação que traz para nós um senso de responsabilidade quanto à vida e quanto àqueles que estão no estado, que passando pelo estado de formação de seu corpo para nascer no planeta, aquelas mães que estão no estado de grávida. Há uma informação adicional que nos torna conhecedor de muita informação que nós não tínhamos antes dessas informações que os espíritos trouxeram para nós. Esta questão dessa perturbação do espírito é que, à medida que a conexão magnética entre o perispírito do espírito encarnante e a mãe, e o útero, e o feto, e aquelas células que começam a se dividir para dar origem ao corpo físico, à medida que esse processo vai se desenvolvendo, nessa união do espírito com essas células que vão formar o corpo físico, que vão desenvolver os órgãos até que se forme a criança, nesse contínuo, como diz os espíritos, e as ciências humanas também confirmam isso, o espírito, à medida que ele vai se envolvendo, os órgãos vão surgindo, mas esse laço, ou seja, essa conexão do perispírito com esse feto vai se tornando cada vez mais intenso, essa energia é cada vez mais intensa, e isso leva a essa situação de inconsciência do espírito, perdendo aos poucos a sua lucidez, e que os espíritos deram para nós a palavra de perturbação. Veja, é muito difícil para os espíritos superiores trazerem para nós informações e adaptá-las às nossas necessidades, principalmente na época de Kardec, porque as ciências estavam ainda muito rudimentar, o conhecimento não existia no planeta, então eles reduziram ao máximo, procuraram palavras que mais se aproximassem dessa realidade para trazer para nós. Com o desenvolvimento da doutrina espírita e novas literaturas que vieram, principalmente após o espiritismo vir para o Brasil e adquirir robustez através do Chico, todas essas informações cresceram para nós, ficaram mais robustas, nos dando mais informação. Então, à medida que essa energia magnética se torna mais intensa e o espírito vai se alinhando, se conectando, molécula a molécula, célula a célula, na formação deste corpo, ele vai perdendo sua lucidez. Esse estado de perturbação vai aumentando, à medida que essa lucidez vai diminuindo, ele vai perdendo a consciência de si mesmo,
vai perdendo o conhecimento de si mesmo, vai esquecendo quem ele é, vai esquecendo o seu passado, até que ele nasça como homem. Mas é importante também a gente saber que quando, depois da nossa experiência no planeta, passamos todos no nosso processo programado para nós e que nós esperamos sair dele com sucesso, quando retornamos ao mundo espiritual pela via da desencarnação, nós começamos lentamente a nos lembrar daquilo que fomos, como fomos antes da encarnação. Pelo mesmo processo que nós passamos de esquecimento, quando da fecundação, quando da gestação, acontece o inverso no mundo espiritual e a gente vai adquirindo na nossa lucidez todas as nossas informações, todo o nosso passado vai se vislumbrando diante de nós e a gente toma consciência de nós mesmos e seguimos em frente. Bruna? Vamos continuar a leitura? Depois aí eu complemento com as ideias que estão aqui fervilhando, porque esse assunto, como você falou, a doutrina espírita foi quem mais aprofundou até agora, né? Quem nos trouxe mais informações, né? Mas é que as perguntas e as respostas, né, seguintes vão ser bem complementares. Vamos lá. Viu, Bruna? Na realidade, veja, até hoje não se tem consciência no mundo material como é que acontece esse processo. Sabe-se como é que acontece biologicamente, mas o que faz acontecer isso, há suposições disso, mas por que alguém nasce de um jeito, nasce do outro, não se sabe. Só suposições. Ainda tem muita, vamos falar assim, divergência. Não sou da área da biologia, das ciências, tá, gente? Mas assim, um pouco que a gente lê, a gente estuda, a gente vê que a própria biologia, a própria psicologia tem algumas dissidências, vamos falar, divergências, porque até algumas décadas atrás não se falava em lembrança intrauterina, né? E hoje tem terapias de regressão intrauterina e que a biologia não explica, entendeu? Então, assim, a nossa biologia hoje, claro, né? Então, assim, vamos lembrar que a gente está avançando, já avançou muito desde a época de Kardec, como você trouxe, né? Mas ainda é um assunto para nós que vai depender de muito avanço da nossa tecnologia para a gente compreender, não só um avanço intelectual, mas um avanço para poder medir, para poder entender outras questões que fogem hoje do nosso entendimento, né? Além do avanço moral, né, Bruna? Porque essas informações sem um valor moralizador que faça com que você tenha ética no tratar dessa questão, pode ser um elemento complicador. É preciso que o valor moral do indivíduo esteja sintonizado com uma ética que ele não interfira nessa situação, que ele entenda, que ele compreenda e que ele acompanhe, mas não interfira porque isso está fora da alçada humana. Exatamente. Precisamos avançar mais um pouco, mas enquanto isso, nós temos uma doutrina que nos ajuda em muito a entender não só essa união da alma e corpo, mas toda uma consequência que vem dessa união. Só o fato de já falar que isso que a gente viu no estudo passado, que aquele espírito está designado àquele corpo e não pode ter uma substituição, já é uma grande coisa, porque até então não necessariamente, ainda tem algumas doutrinas que falam em questões de substituição, enfim, mas aqui tem uma lógica. Lembra que a gente sempre fala da razão, né? E que a doutrina espírita ela não se contradiz, tá? Então tem toda uma lógica na construção do conhecimento aqui, e essa questão do corpo, do espírito estar designado àquele corpo, está diretamente relacionado a, por exemplo, a lei de causa e efeito, né? Então, tem todo um processo, sem contar a lei de reencarnação, né? A questão da reencarnação, mas tem todo o motivo daquele espírito ser ligado àquele corpo.
por causa de todas as suas escolhas anteriores, ou porque é a melhor prova para ele, tá? Então, não é ao acaso, então não pode ter substituição. Quando a gente começa a olhar por tudo que a gente vem estudando, né, e ela começa a fazer um sentido maior, um sentido global. E isso que eu falo que é o mais apaixonante da doutrina espírita. Boné, a gente estuda mais porque a gente quer não só entender mais, mas a gente começa a ver algo, um conhecimento extremamente sólido, uma base fundamentada, né? E é isso que nos chama muito a atenção. É extremamente estimulante, como você falou, porque à medida que você penetra nos meandros da doutrina espírita, você sente um desejo imenso, não de só conhecê-la, mas de conhecer a ciência humanas também, para que você encontre nela esse apoio que Kardec falou que nós teríamos, né? Ele nos afirmou categoricamente que a ciência, em um dado momento, as descobertas científicas apoiariam as bases da doutrina espírita, né? Dariam solidez ao conhecimento espírita. E a gente vai em busca da ciência, mesmo não sendo do ramo da ciência, mas a gente, como curioso, vai lá pegar certos princípios, certos valores, certos conhecimentos e fala, opa, é isso mesmo, a doutrina está correta. Eu lembrei, eu não lembro qual palestra, enfim, mas eu sou ruim de memória de nomes, contrário do Boanerges, tá? Ele lembra o livro e lembra o nome do personagem. Eu já não lembro onde que eu vi, mas eu lembro que, assim, essa questão das dissidências entre psicologia e biologia, por exemplo, para a biologia, falando aqui de nascimento mesmo, né, da união da alma ao corpo, para a biologia, o sistema nervoso central, ele é um dos últimos a começar a se formar e a sua maior formação vem nos primeiros meses de vida, após o nascimento. Então, tecnicamente, não teria memória. Olha que interessante. Não teria como ter memória antes desse período. Só que aí nós temos pessoas que se lembram de algumas coisas, tem os traumas intrauterinos, né? E aí a explicação que, quando a gente olha para a doutrina espírita, temos é que quem se lembra é o espírito. E isso está armazenado ali, e por alguma razão, enfim, o trauma é uma razão, a psicologia estuda o trauma, né? É uma razão bem forte, ele fica impregnado, e aí quando tem o gatilho, né? Então, mas assim, por alguma razão ele está ali, e ele é liberado, mas essas dissidências que a gente fala, né? Mas que aqui não, para nós, quando a gente coloca a variante espírito e a gente entende como se dá essa ligação, por isso que é muito importante a gente falar de união da alma ao corpo, né? A gente começa a entender que esse corpo é um instrumento, e isso é fundamental, a gente vem falando isso faz tempo, né? É um instrumento para a manifestação do espírito aqui na matéria, né? E só que nós temos um intercâmbio, que é quando é construído esse intercâmbio, que é isso que a gente está falando, entre o espírito e o corpo, que é vital, é fundamental para tudo que acontece com a gente nessa encarnação. E a gente pode fazer marcas no espírito e a gente pode marcar o corpo. Isso é uma coisa que a gente vai carregar para as próximas encarnações, né? Veja só, Bruna, você trouxe um assunto interessantíssimo, mas veja como a doutrina espírita entra nesse vácuo entre as duas ciências e serve como ponte para as duas, o dia que elas admitirem o espírito, tá certo? Porque se as ciências biológicas, né, fazem essa análise da formação do sistema nervoso, não é mesmo? E ela pode informar categoricamente, está certo dizer que não existe informação na memória do ser que acaba de nascer, porque ele não viveu, então não tem informação. As ciências psicológicas vão lá e, por uma circunstância qualquer, fazem um estudo e descobrem que existe alguma informação. E diz, poxa, não, tem que ter memória aí, tem memória. E aí eles ficam elucubrando e fazendo mil e umas teorias que não têm sustentação. No dia que eles pegarem e olharem e dizer, não, este elemento que está aqui é o espírito. É o espírito que está permitindo trazer essa informação, né, numa circunstância qualquer, essa informação foi acessada
essa informação veio, mas ela existe, mas ela não é do ser humano atual. Ela pertence ao espírito numa circunstância do passado, não de agora. Quando eles conseguirem ver isso, pronto, o negócio vai em frente. Exatamente. E o corpo de agora é um instrumento pelo qual o espírito se manifesta, mas não necessariamente só memórias de agora, né? Exatamente. É exatamente isso que você trouxe, a ponte, Bonerdi. Eu acho que essa palavra resume bem. Fazer essa ponte nesses vácuos que existem aí, que ainda não temos explicações, né? Não para aquelas ciências. Aqui a gente tem. Isso porque eu falei que eu não ia falar, tá? Vamos ler a pergunta. Vamos lá. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Olha só, como as coisas se completam de forma contínua, não é? O espírito passou por uma série de circunstâncias no momento da gestação, durante todo o seu processo de gestação, e nasce. Que memória que ele tem? Nenhuma. Por que ele não tem? Porque, com exceção dos casos que nós conversamos agora, né? Com exceção deles, mas se não existiam esses casos, essas exceções, o ser que está ali, a memória humana, ela está vazia. Ela não tem conteúdo. Além do mais, os órgãos do ser que nasce, eles não estão plenamente capacitados para, para que o espírito se manifeste com toda a sua potencialidade, para que ele possa agir, para que ele possa aprender. Ainda há um processo de formação, de amadurecimento dos órgãos físicos, para que o espírito consiga se manifestar plenamente. Então, ao longo dos anos da infância, o ser vai aprendendo, vai desenvolvendo conhecimento, e aos poucos a gente começa a perceber que existem coisas das atitudes dele, que é do que ele aprendeu, e coisas e atitudes que ele não aprendeu nesta existência. E a gente fala, puxa, de onde é que veio isso? São algumas reminiscências que começam a brotar lentamente, à medida que os órgãos vão ficando mais em condições da manifestação do espírito, isso vai desenvolvendo naturalmente, tá certo? Essas ideias que a gente traz e que não são da presente existência, são das existências atuais. Desculpe, das existências anteriores que se manifestam um momento ou outro, numa circunstância ou outra. Vejamos assim, olha só. Alguém de nós é capaz de olhar para si mesmo e dizer que tudo que sabe, que todos os valores que tem em si, todo o seu conhecimento, todas as atitudes, tudo do ser, tudo aprendeu nessa existência? Você não chega a se surpreender tendo valores, conhecimentos e atitudes e certos pensamentos, certas avaliações que você diz, puxa, de onde vem isso? Por que eu pensei isso? É exatamente essa manifestação que o ser vai acontecendo no ser, porque os órgãos vão se tornando hábeis para que o espírito possa se manifestar desta forma. Bruna? Bonerge, só antes de eu comentar essa questão, uma correção. Eu falei sistema nervoso, mas eu falei que eu não era da área, né? Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque o sistema nervoso é um dos primeiros a se formar, na terceira semana lá, porque ele é fundamental. O que demora e começa já no fim da gestação e até os 6 meses da criança é a memória, tá? A memória. Não é o sistema nervoso, só para corrigir.
Mas, assim, dessa questão que a gente leu agora, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e aí eu me deparei com essas questões da união alma-corpo, aí foi quando a reencarnação começou a fazer cada vez mais sentido para mim. Porque, assim, nós estamos falando que quando a gente reencarna, nós estamos começando num corpo, vamos colocar assim, zerado. Zero. Zero. Zero Sem bala. memória, né? Vai, de acordo com as provas escolhidas, obviamente, podem ter questões de saúde nos momentos lá da escolha, então o corpo vem programado geneticamente para isso, mas assim, vamos falar em memória aqui. Ele vem zerado. E isso é tão importante para o objetivo da reencarnação. Olha que lindo isso, porque assim, se a gente viesse carregado, se a gente viesse num corpo que já tivesse a potencialidade de lembrar, tá? Dificilmente a gente aprenderia tudo que a gente aprende da forma como a gente vem. E esse período da infância, não só da primeira infância, mas da infância mesmo até a adolescência, é crucial para que novas ideias sejam plantadas mesmo naquele espírito, sementes que vão crescer, e aí sim, quando ele começar a se manifestar mesmo da forma como ele é, mas ele já vai estar com essas ideias embutidas, com essas novas ideias, e é aí que é a maior oportunidade de transformação. Foi aí que virou a chavinha da reencarnação para mim. Exatamente isso que nós veremos ainda hoje, né? Veremos ainda hoje, sim. Vamos continuar a leitura, senão vou avançar no assunto. Vamos lá. Então, 353. Não sendo completa a união do corpo do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma, o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Bom, exatamente o que nós falamos há pouco e que só está reafirmando para ter convicção, certeza de que é isso mesmo, não é? Então, veja, durante esse processo de encarnação, desse processo de conexão da fecundação até o nascimento, todo o processo de formação do corpo físico, em que o espírito vai se conectando através do seu perispírito, molécula a molécula, célula a célula, e controlando também a formação desse corpo físico, de acordo com a programação que ele trouxe para a sua existência, como será esse modelo físico, tá certo? A alma, ou o espírito, que ainda não podemos não chamar claramente de alma, mas ela não está plenamente conectada ao espírito. Então, ela está ligado, porque está participando do processo desde a primeira célula, desde a fecundação até o nascimento. Então, a gente não pode chamá-la de alma, porque não está plenamente conectado, plenamente envolvido. Só quando há o nascimento, nesse instante, e o espírito só nasce, ou seja, desculpem, a criança só nasce quando esse processo se completa. Enquanto ele não se completar, não há como nascer, porque senão ela poderá nascer com algumas deficiências, alguns problemas que não será um ser humano normal, porque o processo de conexão, o processo de entrelaçamento entre todos os órgãos do perispírito com todos os órgãos do corpo físico, para que haja essa perfeita sintonia entre perispírito e corpo físico, para que tenhamos um ser humano em perfeitas condições de realizar essa tarefa no planeta, ela se faz necessária. Então, somente quando completa-se essa conexão, aí sim, agora é uma alma, agora é um ser que nasce, um novo ser que nasce no planeta.
Bruna? Boanerges, que eu estava aqui. Lembra da reencarnação de Segismundo que a gente falou, né? Eu achei os slides, eu só estou vendo se eu consigo passar esses em que escolhem o espermatozoide e quando fala do ajuste do Segismundo no útero, que é exatamente essa ligação que a gente está falando, tá? Então eu vou ler a próxima pergunta para ver se eu consigo daí depois passar isso para a gente. Então vamos lá. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Quando nós começamos a estudar lá atrás deste programa, e quando nós começamos a falar da formação da vida na Terra, dos primeiros seres vivos, da manifestação do fluido, do princípio inteligente nesses seres, passando por esse processo de moldagem do elemento inteligente, para que mais tarde tornássemos nós. Em todo esse processo, a gente foi vivendo essas experiências, e essas experiências ficaram guardadas no nosso ser, no nosso âmago, na nossa essência. Essa experiência de formação dos corpos, dos seres, até chegar ao homem. E os espíritos nos dizem que toda vez que a gente nasce, o processo de formação do feto é exatamente esse caminhar desde a célula mais simples que se formou no planeta Terra até a formação do organismo mais complexo, que é o organismo humano. É nisso que os espíritos falam que o feto vive como no estado de vegetativo. Ele vegeta, porque ele está ali vivendo essas experiências de quando nós vivemos há milênios atrás. Esse é o histórico nosso. E temos que refazer toda vez, porque nós precisamos dessa estrutura de pensamento acontecendo para que haja controle total sobre a formação do corpo, como dissemos, molécula a molécula, célula a célula. Quando nasce a criança, como ela não tem na sua memória humana nenhuma informação, e aí está presente basicamente o seu instinto, os espíritos dizem como se ela tivesse uma vida animal. Ela vive por instinto, mas à medida que for aprendendo, for tendo essa informação, esse conhecimento vai desenvolvendo e ela vai lentamente saindo dessa situação. Mas aqui a gente pode inserir uma formação importantíssima sobre a responsabilidade dos pais para a criança. As ciências psicológicas já chegaram a essa conclusão, mas os espíritas nos dizem isso desde o início, em quando a doutrina espírita foi concebida no planeta. Que é nesse período de nascimento da criança até mais ou menos os seus 12 anos, por aí, é o momento mais adequado para que toda a educação seja feita para a criança. Como você falou agora há pouco, Bruna, é nesse instante em que você molda a criança, que você a educa, que você a orienta, porque você passa para ela os valores nobres, todas essa cultura humana do bem, para que ela se torne um ser humano digno. Esse momento vai sendo solidificado se a criança tiver passar por essa cultura, por essa educação, até que chega na fase após os 12 anos, quando ela começa a entrar na adolescência, a gente percebe que há uma mudança de comportamento. Porque nesse instante é como se o espírito começasse a se manifestar. Começa a se manifestar, e aí, se a criança foi devidamente educada, devidamente orientada, devidamente preparada, e ela tem dentro em si essa nova informação na sua memória humana,
de como se deve ser um ser humano, quando os seus possíveis equívocos, os seus possíveis vícios vêm à tona, você já tem uma informação sólida que fala, não, isso já não me serve mais. Mas se a criança não receber essas informações adequadamente, quando o espírito acessa os seus hábitos e costumes, a sua essência, e não existe uma informação sólida, o que se manifesta na vida é exatamente o que ele era antes. Em toda a sua essência. Não existe nada que, nesse momento, que lhe dê referência para que ele siga um outro caminho. Não quer dizer com isso que ele não vai aprender, ele vai. Mas aí será muito mais difícil. Aí será nas lutas do dia a dia na vida, será na relação com as pessoas, nos embates, mais difícil. No trabalho, no estudo, na família, em todas as circunstâncias da vida. Um embate muito mais difícil que, às vezes, muito de nós enfrentamos, porque não temos na nossa infância a educação e a orientação adequada para que, quando chegar este devido momento, este sagrado momento, a gente possa passar por ele com lucidez e com brilhantismo. Após essa fase, nasce realmente o homem para o mundo. Agora, ele deveria estar preparado para enfrentar as coisas da vida. Então, toda a sua essência espiritual se apresenta diante dele e ele se apresenta para o mundo como realmente é. Se, como dissemos, os seus valores construídos em família, nessa fase de infância, na sua educação, foram sólidos, a vida espiritual para ele, como encarnado, terá resultados magníficos na sua vida e ele poderá, com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade, viver a sua experiência como ser humano e cumprir com o seu programa para que possa ter esse sucesso que é almejado por nós e por aqueles que nos ajudam e que nos conduzem e que nos acompanham durante toda a nossa vida terrena. Bruna. Isso aí. E eu consegui colocar aqui para nós, tá? Semana passada, então, a gente falou da reencarnação de Segismundo, que está em Missionários da Luz, de André Luiz, tá? E eu trouxe aqui agora, eu não vou, obviamente, passar tudo, não temos tempo, mas é um material que está disponível na internet, é um material da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e o desenho é do Rodival Matias, tá? Ele fez o desenho, tem desde o começo, quando os espíritos estavam se aproximando ainda em sonho, né, dos encarnados, né, para fazer a aproximação, para permitir a reencarnação, mas hoje eu vou passar algo que diz respeito ao que a gente está falando agora, tá? Essa ligação, vou começar aqui com algo, vamos ver se eu vou aumentar, vamos ver se consigo aumentar, é o máximo que eu consigo. Mas olha aí, na noite, após a união genésica, né, de Adeline e Raquel, Alexandre analisa a corrida de espermatozoides em direção ao óvulo, e após verificar disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado. Então, é o que o Bonerges acabou de falar, o que eu já tinha falado, nós escolhemos o corpo, escolhemos a prova, tá? E isso é feito dessa forma, tá? E aí, aqui é o ponto que a gente conversa hoje. Olha o desenho. Então, sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida, aqui é do espírito, tá? A forma reduzida do espírito de Segismundo é ajustada ao útero, terminando assim, aí olha como ele chama, operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Tá? Então, aqui é só para a gente visualizar o trabalho desses missionários da luz, né, que é o nome do livro, mas e a gente visualizar um pouco essa união, tem todo um trabalho por trás, tem todo um porquê, não é, Boanerges? Não é à toa. É muito legal quando a gente pode visualizar, eu gosto muito do desenho em si. Né? Você quer comentar alguma coisa? Pode continuar a leitura. Só, Bruna, veja só. A imagem é muito bela, né?
Mas pela leitura do livro, a gente vê que tem muito mais espíritos participando do processo de reencarnação dos filhos do mundo do que parece nas imagens, não é? O que a gente conclui a leitura, apesar de André Luiz não citar quantos são, pela leitura a gente chega a essa conclusão. Mas me dá uma ideia que é um número bem maior que esse aí. Veja só como essa informação é importante para nós, para o nosso comprometimento com o nosso corpo físico, com a nossa vida material, enfim. Aliás, todas as informações da doutrina espírita, elas sempre estimulam em nós esse senso de responsabilidade na vida, de como nós vamos nos conduzir perante a vida e diante das nossas fraquezas, como a gente vai fazer para superá-las. É uma proposta maravilhosa para a gente, dá uma sensação de que você está indo no caminho certo, apesar dos tropeços, né, das dificuldades, às vezes a gente recua um pouquinho, dá uma volta, mas a gente, quando lê, quando medita nessa proposta, quando medita nessas informações, pronto, tudo fica mais fácil. E eu acho que assim, Boanerges, a gente consegue não só aquele negócio do Deus amoroso, né? A gente fala, a gente apela para ele quando está desesperado, né? A gente busca esse colo de pai, naturalmente. Mas quando a gente vê a beleza que é por trás de estarmos aqui, todo o trabalho, toda a obra, toda a dedicação, toda a preocupação, eu chamo de quebra-cabeça, todo quebra-cabeça que eles montam para que a gente tenha a melhor oportunidade, que é essa agora, né? A gente se sente de verdade amado por esse pai. Não é algo só falado e que vem falado, não, a gente pode de verdade conceber esse pai amoroso, né? E isso é um dos ganhos, eu acho, eu sempre falo do calorzinho no coração que a gente tem com a doutrina espírita, né? Diga, Olha só, Vanessa. Bruna, o que você falou agora. Se a gente olhar para o planeta, nós somos um pouco mais hoje que 8 bilhões de pessoas no planeta. Desses 8 bilhões, sob responsabilidade de Jesus, nenhum tem o projeto de reencarnação que, na proposta dele, esteja aquele falho. Nenhum. Para todos, a proposta e as condições criadas e colocadas em torno deles é para que ele saia vitorioso. Olha que legal. Isso é só no planeta Terra. Só que, imagina, o universo sem conta. E isso é uma informação extremamente importante, Paners, porque eu falo isso para a gente sair do vitimismo, porque a doutrina nos convida a não ficar na posição de vítimas, a, na verdade, sermos atuantes, porque a nossa felicidade ou a nossa infelicidade depende de nós, né? Exatamente. A gente não vem aqui para sofrer. Apesar de ser um mundo de expiação e provas, e a gente vai passar por expiações e provas, a gente vem aqui imbuído desse sentimento que você fala, que você falou agora, de sair vitorioso, de saber que apesar de ser difícil e apesar de ter dor, apesar de ter doença, apesar de ter coisas que fazem parte desse mundo, eu não preciso me arrastar com o sofrimento, porque eu sei que tudo isso, se eu tenho esse pai amoroso, tem uma razão no amor, tem uma razão no cuidado, tem uma razão que não é para eu sofrer. Por isso que eu falo isso, não é que o sofrimento está sendo imposto, a prova está sendo imposta. A questão é que a gente vem com intenções de, como você falou, de sair vitorioso, de concluir a prova e aprender, porque eu concluir a prova é aprender aqui para a gente, né? E não ter que fazer de novo. É isso mesmo, né? É isso aí. Sei fazer de novo. Vamos lá, então. Mas a gente até sabe onde a gente cai, né, Bonete? Tem coisa que acontece repetidamente na nossa vida. De novo. De novo, aprendi, mas vamos que vamos. Então, ó, pergunta 355. Há, de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim isso ocorre? Frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os vivos.
uma pergunta aparentemente parecida com o que a gente leu semana passada, mas um pouquinho diferente, né, Bonetti? Uma outra característica. Apesar do resultado ser o mesmo, mas as características são diferentes. A outra pergunta era após o nascimento, o porquê do desencarne de um espírito, uma criança em tenra idade, né? E os espíritos nos dão a resposta com uma lição para os pais. Agora, de novo, veja, e aqui eles envolvem o espírito que deveria nascer. Porque essa prova, ela não é necessária que nós passamos por ela, nenhum de nós. Ela só passamos por essa prova porque, de alguma forma, nós desequilibramos o processo reencarnatório de alguém. Participamos de forma a desequilibrar essa situação, seja estando no mundo físico, seja estando no mundo espiritual. Participando desse jeito, nós nos comprometemos com a lei de Deus, e aí nós precisamos passar por essa situação para nunca mais nós ferirmos ninguém nessa situação. Não comprometermos a reencarnação de ninguém. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos de estar alinhados com as leis de nosso Pai e ficamos, como se diz vulgarmente, devedores da lei. Precisamos realinhá-los. E como é que a gente realinha? A gente realinha, no caso de quem está encarnado, tendo uma gravidez, desejando imensamente esse filho, e antes dele nascer, ele se vai, deixando marcas profundas naqueles que ficam, que às vezes duram para a vida inteira, mas que servirão, quando em estado lúcido, para esses espíritos entenderem o quanto isso é importante para elas, para que construam em si valores morais que farão com que, quando se verem diante dessas mesmas circunstâncias, digam: não, isto não é bom e eu não vou fazer isso. Também para o espírito, porque você passar por todo esse processo que nós descrevemos agora aqui, passar por todo aquele processo para quem leu Reencarnação de Jesus Mundo, e depois, estando já em formação, o feto desencarna. Também deixa no espírito marcas muito profundas essa lição, fazendo com que também ele nunca mais se envolva com essa proposta em desacordo com as leis do nosso país. A gente pode dizer assim, mas o espírito não sabia que queria passar por esse processo e depois desencarnar? E aí não seria o suficiente o fato dele saber? Não. Quando nós nos cumprimentamos com a lei de Deus, nós precisamos passar pela experiência, precisamos sentir ela, o reflexo dela, a reação dela, para que a gente construa em nós os valores que nós não tínhamos antes. Todos nós sabemos que perder um braço, perder uma mão, é extremamente difícil para o ser humano que perde um órgão desse. A sua vida muda completamente. Todo mundo sabe que é doloroso, mas nenhum de nós sabe o quanto é doloroso. E nós também não sabemos o quanto é difícil, só sabemos que é difícil, mas quanto é difícil, não. Só quem não tem o braço, só quem não tem a parte do braço sabe o quanto é difícil. Você pode dizer assim, mas eu sei, então. Mas não, é preciso viver. Preciso passar por essa experiência para que você adquira o valor moral e nunca mais você fazer. Nunca mais. Você se realinha. Você constrói em você valores inabaláveis, que nenhuma circunstância da vida, em uma próxima reencarnação, será capaz de fazer você mudar de caminho. Bruna?
Então, vamos passar a leitura da última pergunta de hoje, 356. Entre os natimortos, algum haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Pergunta A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Pergunta B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Sabe aquela história de acertar dois coelhos com uma única cajadada? Pois é exatamente isso na pergunta anterior. Na questão anterior, Deus aproveita as circunstâncias e pega dois de seus filhos ou três de seus filhos na mesmo fenômeno, na mesma situação, ele aplica o processo educativo nesses possíveis três de seus filhos e resolve a questão. Neste caso aqui, não, não, não participa um espírito que esteja no mundo espiritual. São aqueles encarnados, porque a educação que precisa ser aplicada, a lição que precisa ser aplicada, a experiência que precisa ser vivida especificamente para aqueles ali. Por isso que os espíritos falam que esse caso é só para os pais, só para eles. Agora, o que é o homem? O que é o homem? Quando nós estudamos o que é o homem não é a composição de três partes, de três elementos, da união de três. E qual que são essas partes que compõem o homem? Perispírito, espírito e corpo físico. Isto significa que sem um deles não existe ser humano. Para existir ser humano, é necessário que exista essa composição, essa tríplice composição, para que este ser estar aqui encarnado, vivendo uma experiência, construindo sua vida, construindo seu futuro, realinhando-se com a lei de Deus, ajudando os outros, ajudando a si mesmo, desenvolvendo a sua inteligência e desenvolvendo seus valores morais, é pré-condição que exista espírito, perispírito e corpo físico. Bruna. Então, assim, com essa colocação, a gente vai se encaminhando para o final, né, do nosso encontro de hoje. O tema não se encerra, tá? Os cachorros estão um pouco agitados aqui hoje, mas faz parte. O assunto de semana que vem, então, continua sendo união da alma ao corpo, e ainda dentro desse capítulo a gente vai falar de aborto e das faculdades morais e intelectuais, tá? E eu já gostaria de começar a me despedir, agradecer a presença de todos, tá? Como sempre, é muito gratificante estar aqui, a gente se prepara estudando, se prepara energeticamente, pelo menos tenta, né, Boanerges? E a gente recebe muito mais do que a gente se propõe a oferecer aqui a vocês, tanto em proteção, né, quanto em conhecimento, porque a gente faz uma troca aqui muito gostosa, né? Então, assim, quem tiver dúvidas, quem tiver comentários, não esqueçam de escrever, a gente não está mais ao vivo, mas a gente fica de olho lá para ver se tem algum comentário, se tem alguma dúvida, e a interação com vocês é muito importante para a gente, tá? E com essa fala eu me despeço, agradecendo a presença de alguma forma virtual, mas é a presença de vocês nessa uma horinha que a gente pode elevar nossa vibração, elevar nosso pensamento, falar de doutrina espírita, que nada mais é do que falar de nós, né? Nós somos espíritos. Então, assim, eu agradeço e passo aí para o meu amigo Boanerges encerrar com a prece.
Nós temos agido habitualmente, desde nós iniciamos o nosso estudo, fazendo uma oração que é vazada de nós mesmos, de nosso sentimento e das nossas próprias necessidades. Mas hoje, quero fazer algo um pouco diferente, porque olhando para os dias de hoje, para tanta loucura, tanto ódio, tantas ofensas, pessoas se machucando, uns machucando os outros, num momento muito difícil da humanidade, muito doloroso, uma experiência sem igual. Então, eu quero ler para nós o último trecho do Livro dos Espíritos, numa mensagem por ele ditada a Kardec, e que Kardec o coloca no finalzinho do livro, bem no finalzinho. Eu quero lê-la como um roteiro para nós, para os dias de hoje, para que a gente possa avaliar as situações, porque existem tantas propostas alucinantes por aí, e as pessoas estão mergulhando nessas propostas. Existe tanto machucar um do outro nas redes sociais, então nem se fala. Um momento muito difícil da humanidade. Nosso Brasil também vive um momento que é necessário muita reflexão para que a gente escolha o caminho a seguir e não se deixe iludir por propostas menos adequadas que está cheio por aí. Então, Santo Agostinho diz assim: jamais estimularam os ódios dos partidos. Vou voltar um pouquinho mais, que é mais interessante. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio ou a violência. Jamais estimularam o ódio dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Ora, vejam só como está nosso planeta sendo poluído, nossos rios destruídos, nossas florestas queimadas, os animais morrendo queimados. Aqueles que seguem essa proposta de poluir o planeta, de estimular o ódio entre as pessoas, de estimular a agressão, a violência, a destruição de tudo, não estão estimulados pelos bons espíritos. Aqueles que desejam a riqueza a qualquer custo, não se importa quantos tenham que destruir, quantos tenham que machucar, para que conquistem isso. Se apossarem dos bens da terra para que adquiram mais poder, mais riquezas e mais luxo para si mesmos. Não são inspirados pelos bons espíritos. Agora, vejamos quem que são aqueles que são inspirados pelos bons espíritos, para que assim a gente saiba quem escolher para seguir, quem a gente possa escolher como uma proposta boa para nós seguirmos e inserirmos na nossa vida. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, mesmo com aqueles que praticam o mal, mesmo com aqueles que praticam a violência, mesmo com aqueles que destroem o planeta. Esses e seus prediletos e prediletos de Jesus. Ou seja, esses que são humanitários, bons e benevolentes, são os prediletos dos bons espíritos, são os prediletos de Jesus. Os bons espíritos inspirarão, orientarão e estarão acompanhando aqueles que são bons, que são humanitários, que são benevolentes para com todos. Porque seguem a estrada que estes lhe indicam para chegarem
até Ele. Ou seja, aceitam suas inspirações, aceitam suas sugestões de caminho para o bem. E assim caminham em direção ao bem, caminham em direção a Jesus. E os Espíritos nos guiam nessa direção, os bons Espíritos. Aqueles, meus irmãos, meus amigos, aqueles que nos orientarem, que nos inspirarem para sentimentos ou atitudes diferentes, não são os bons Espíritos. Usando essas informações, essa mensagem como um roteiro de vida para todos nós, agradecemos ao nosso Pai misericordioso e a Jesus, nosso Mestre querido, por ter nos trazido tão belas lições, tão bela proposta, e de não nos deixar desprotegidos do planeta, não importa o quanto mal rola em torno de nós, quanta dor, quanto sacrifício. Ele está conosco, nos guiando e oferecendo para nós o melhor caminho e a melhor solução para todas as questões da vida. Que sejamos capazes de abrir nossas mentes e nossos corações para perceber a sugestão dos bons e para ser capazes de não nos alinharmos com a sugestão dos maus. Obrigado, Pai, mais uma vez, e que o teu amor esteja sempre conosco. Assim seja.